Olá, queridos alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, né? Porque hoje nós teremos mais uma aula de língua portuguesa. Eu vou mostrar para vocês, né, apresentar o título e o número da nossa aula. Olha, a nossa aula de número 72, que tem como título Uma Linguagem Sem Vícios, e o objeto de conhecimento. Trabalhamos hoje o vícios de linguagem. A gente vai, né, saber como isso acontece, ok? Então, vamos à nossa aula? Então, minha gente, a gente vai começar, né, lendo um belo poema. Olha só, Jogos Florais. Minha terra tem palmares, memória cala-te já. Peço licença poética, Belém, capital Pará. Bem, meus prezados senhores, dado o avançado da hora, errata e efeitos do vinho, o poeta sai de fininho. Será mesmo com 2 S's que se escreve passarinho? Olha só, a gente vai, né, focar essa última linha, né, do poema, nesse último verso, perdão. Será mesmo com 2 S's que se escreve passarinhos? Por quê? Porque esta dúvida do poeta, né, será que é com 2 S's? Será que é com C cedilha? Então, a gente tem, né, muitas dúvidas com relação à escrita, né? Então, esta dúvida não é somente do poeta, mas também do estudante, não é mesmo? Então, a ortografia é um item importantíssimo quando se trata de redigir. Além da ortografia, né, outros aspectos podem prejudicar a clareza, a correção e a elegância de um texto. Não fica legal você escrever um texto, né, e ter alguns erros ortográficos. As deformações das regras gramaticais, ou por descuido ou por desconhecimento, que geram problemas de entendimento do enunciado, né, ou ruídos na comunicação, neste caso deixa de ser uma figura de linguagem e torna-se um vício de linguagem. Então nós temos, né, o vício de linguagem, que é o que nós iremos trabalhar na nossa aula a partir de agora. Então, o que são vícios de linguagem? Agora você vai conhecer que o vício de linguagem são desvios não intencionais da norma padrão do idioma ou construções linguísticas inadequadas que geram problemas ou ruídos na comunicação, que você vai deixar de entender, né? Não vai dar clareza no texto. Então, os vícios de linguagem, eles devem ser evitados em contextos formais e que exigem o uso da norma padrão da língua portuguesa. É claro que em casa, na linguagem coloquial do dia a dia, você pode até utilizar, mas quando você, né, o ambiente exigir uma linguagem mais formal, não podemos utilizar os vícios de linguagem. Então, vamos conhecer alguns deles? Então, começando pelo pleonasmo. Pleonasmo é uma figura de linguagem que se caracteriza pela redundância, né? Pela repetição de palavras, como nós já falamos anteriormente. Trata-se da repetição de palavras que têm o mesmo significado em uma mesma oração. Pode ocorrer de 2 formas, como pleonasmo vicioso ou como pleonasmo literário. A gente vai ver mais na frente alguns exemplos. Então, pleonasmo vicioso consiste em repetir desnecessariamente uma informação. Então, você vai ver aqui no exemplo, né, o pleonasmo vicioso, nós temos sair para fora, né? Quem sai já sabe que sai para fora, entrar para dentro, subir para cima, encarar de frente, né? Você encara, já é de frente.
adiar para depois, né? Eu vou adiar, já sabe se quer depois. Retornar de novo, né? Eu vou retornar, não precisa retornar de novo, vou retornar, sabe que eu vou voltar. Hemorragia de sangue, né? Hemorragia já é de sangue. Duas metades, né? Metades, duas, a mesma coisa. Ambos os dois, né? Ambos cometeram o mesmo crime, já sabe, foram os dois. Verdade verdadeira, é claro que as pessoas usam para enfatizar, né? Isso é uma verdade verdadeira. Fato real, o que é fato já é real. E elo de ligação, que é um elo. O elo é aquilo que liga, então não precisa falar elo de ligação, apenas elo. Então agora a gente vai conhecer o pleonasmo na literatura, como isto acontece. Né? Consiste no uso de redundância que tem por finalidade dar maior ênfase a uma mensagem. É uma forma de reforçar e chamar atenção para o que se deseja transmitir. Né? Então nós vamos ver aqui o exemplo. Aqui é diferente, né, do que nós vimos no pleonasmo vicioso. Aqui tem a finalidade mesmo de reforçar a ideia. Então, num poema Só para Jaime Ovalle, quando hoje acordei ainda fazia escuro, embora amanhã já estivesse avançada. Chovia. Chovia uma triste chuva de resignação, como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Então, o que o autor quis reforçar aqui? Quando ele diz chovia uma triste chuva. Ele não precisava repetir, mas aqui, né, ele quis reforçar essa ideia da chuva. Então, isto é que acontece, né, no pleonasmo dentro da literatura. É intencional, é diferente do pleonasmo vicioso, né, que não se tem intenção. Então, mais um exemplo para vocês de pleonasmo na literatura, veja no poema Valsinha. E ali dançaram tanta dança, e foi tanta felicidade, e foram tantos beijos que o mundo compreendeu. Qual é o pleonasmo, né? A redundância, né, que foi enfatizada neste poema? A gente vai ver, dançaram tanta dança. Então não teria necessidade, né, de falar dançaram tanta dança. Dançaram, já se sabe o que é uma dança, né? Eles dançaram, então não havia nenhuma necessidade de fazer essa repetição, né? Dançaram tanta dança. Mas o autor, né, na literatura, ele brinca com as palavras, então ele utilizou, né, desse pleonasmo para intensificar essa questão da dança dentro de seu poema. Além do pleonasmo vicioso, né, que nós já trabalhamos, temos também o barbarismo, né, como vício de linguagem. Então é o desvio envolvendo erros no emprego de uma palavra, tratando de questões fonéticas que estão relacionadas aos sons e à pronúncia, morfológica, que é de ortografia e de flexões, ou semântica, de sentidos e de significados. Então a gente vai verificar exemplos aqui de barbarismo na pronúncia. Por exemplo, nós temos aqui, olha, rúbrica, tá certo, né? Rúbrica. Não está correto. Qual é a pronúncia correta? Rubrica, né? Veja que o correto é rubrica. Temos outro aqui, ó, gratuito. Está correto essa pronúncia? Não está correto. O correto seria gratuito, não é isso? Então temos aqui, olha, o gratuito. E temos também na ortografia, esse barbarismo na ortografia, né? O erro aqui do ansioso, por exemplo, com C, que não se escreve com C, ansioso com S, é o correto. Temos aqui o advogado, que não é advogado, né? É advogado de mudo, veja só, o correto, né?
advogado e não advogado, né? Que a gente ouve algumas vezes as pessoas falarem desta forma, como se fosse escrito com E, né? Ou então, se escreverem com E, está errado, porque o certo é com D mudo. Então, agora, gente, já aprendemos tudo isso, né? Então, vamos agora para o aplicando. Então, meus queridos, agora vamos colocar na prática aquilo que nós aprendemos, né? Então, vamos para nosso aplicando. Assinale a alternativa que apresenta correta análise do vício de linguagem presente. Na letra A, olha só, sua rúbrica está ilegível. Será que é um arcaísmo? B, ele adivinhou o que eu queria lhe contar. Está classificado como barbarismo. Será que é isto? C, nunca gaste além do necessário, pois o tempo é de economia. Diz aqui que é um pleonasmo. E D, subiu para cima e viu uma surpresa inesperada. Diz que é um cacófago. Então, a gente vai verificar, né, qual a alternativa que apresenta uma análise correta. Vamos verificar. O AB, ele adivinhou o que eu queria lhe contar. Realmente é um barbarismo. Aí, por que que é um barbarismo? A gente vai ver aqui no comentário. A alternativa B apresenta correta identificação do desvio linguístico, uma vez que a palavra adivinhou traduz um caso de barbarismo gráfico, dado ser correta a forma, adivinhou. Veja que é com I, né? Então tem que colocar o I, não o D mudo. A alternativa A trata-se de um caso de barbarismo e não de arcaísmo, como diz lá. Tá? A C está errada porque o próprio enunciado não incorre em qualquer vício de linguagem. Então, não existe um vício de linguagem na alternativa C. Então, não há essa ocorrência de pleonasmo na frase, né? Se não há vício, não há pleonasmo. A alternativa D, por sua vez, erra também na identificação, já que o enunciado não traz um cacófato, mas sim um pleonasmo na expressão subiu para cima. Aí nós aprendemos que essa expressão subir para cima é um pleonasmo vicioso. Quem sobe já se sabe que é para cima. Então não há necessidade de repetir para cima, né? Ele subiu, então ele desceu, então não há necessidade de repetição. Então é isso aí, espero que tenham compreendido. E agora a gente vai para as considerações finais. Então, na nossa aula de hoje, né, nós estudamos sobre os vícios de linguagem. Veja só, os vícios de linguagem são aquelas imperfeições, desvios que nós encontramos nos textos, né, seja na linguagem verbal, né, ou na escrita ou na fala. E a gente também estudou dentro desses vícios de linguagem o pleonasmo, né, o barbarismo, mas o pleonasmo que nós temos, o vicioso, que é aquele da repetição, que nós vimos muito bem, né, sobe para cima, desce para baixo, hemorragia de sangue, vimos alguns exemplos. Temos o pleonasmo literário, que também está relacionado aos poemas, né, às escritas dos poetas, que é intencional, que eles colocam justamente para enfatizar aquilo que eles querem, né, mostrar, eles querem passar a mensagem, diferente do pleonasmo vicioso, que não é intencional, né? É por acaso que aparece, né? Então, já o literário, sim, eles têm essa intenção de colocar nos seus textos. Também vimos o barbarismo, que está relacionado à pronúncia, né, incorreta, e à ortografia também. Então, nós
vimos nessas situações que estão presentes dentro dos vícios de linguagem. E essa foi nossa aula de hoje. Você pode saber mais e assistir às aulas do Contraturno Digital, seguindo nossas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Até a próxima aula.